Olá, eu queria conversar hoje com vocês a respeito de como Deus levanta homens para libertar o seu povo. Estava lendo o livro do profeta Isaías e encontrei um texto através do qual me recordei bastante da história do povo de Israel, principalmente do povo judeu, que por causa dos seus erros foi levado cativo à Babilônia. Não que Babilônia estivesse punindo os erros. Babilônia era um grande império e estava se dedicando a dominar povos, a estender cada vez mais o seu império. Mas Deus usou a Babilônia para castigar o seu povo. E às vezes o povo não acreditava ou levantavam-se falsos profetas e diziam ao povo que não, estava tudo em paz, que não precisavam temer a Babilônia. Mas Deus levantou profetas que disse que a paciência dele tinha esgotado, que não havia mais jeito e que o povo seria levado cativo à Babilônia. Ou seja, Deus usou a Babilônia para castigar o seu povo, permitindo que a Babilônia dominasse o seu povo. Mais adiante vamos encontrar um texto no profeta Isaías em que Deus também castiga a Babilônia, porque dizendo Deus através do profeta, os babilônicos maltrataram muito o povo de Deus, inclusive os mais velhos, sobrecarregando-os de trabalhos, né? Agora, houve um tempo que Deus tinha prometido que libertaria o povo dele. E o povo dele foi libertado. Foi libertado por Ciro, rei da Pérsia, né? Quando foi estabelecido o Império Medo-Persa. Eles lutaram contra a Babilônia, dominaram a Babilônia e libertaram o povo de Deus. No capítulo 45, no primeiro versículo, a gente lê uma coisa bem interessante. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então nós percebemos que Deus foi quem conduziu Ciro na sua luta. Foi Deus quem abateu os reis que foram perdendo as suas lutas para aquele rei Ciro, né, e seus exércitos. E como eu estava dizendo, então Ciro libertou o povo de Deus. Ciro foi elemento assim chave para essa libertação. E lemos na Bíblia, então, que isso foi por obra divina. E a gente percebe que Deus, lendo o texto, a gente percebe que Deus preparou Ciro para isso e que Deus estaria conduzindo Ciro. No versículo 13, nós lemos assim: Eu despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos,
não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Era uma profecia a respeito de Ciro e anunciava, antes de acontecer, que Ciro então seria, vamos dizer assim, despertado em justiça. Deus estaria tocando em Ciro e ele seria então um rei justo e que Deus o usaria para reedificar a sua cidade. Os babilônicos haviam destruído a cidade de Jerusalém, tocado fogo no templo, tocado fogo nos muros, e que Ciro então soltaria os cativos, e que isso não seria por preço, nem por presentes, ou seja, Ciro não estaria interessado em receber nada do povo de Deus. Ciro apenas libertaria o povo de Deus. Sabemos que realmente Ciro foi usado nesse sentido. Quando Neemias retorna a Jerusalém, e ele era então um funcionário do rei, e ele pede licença ao rei para retornar à sua cidade, para socorrer o seu povo, Ciro lhe dá permissão e Ciro é usado para essa reconstrução da cidade de Jerusalém. Ciro permite também que aqueles que quisessem retornar, pudessem retornar. E a profecia então se cumpriu. Eu estava lendo esse texto e pensando no nosso país. Tanto o povo de Deus quanto Ciro não eram perfeitos. Tanto que Deus diz: eu despertarei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Não eram perfeitos. O povo de Deus tinha errado, Deus castigou o povo dele. Hoje nós somos o povo de Deus, a Bíblia fala na semente do povo de Israel, e nós cremos que os cristãos são a semente do povo de Israel. Procuramos viver no temor de Deus, procuramos agradar a Deus, cremos no Deus único e verdadeiro, tanto cristãos quanto judeus hoje creem no Deus único e verdadeiro. E mesmo assim nós temos os nossos erros, temos os nossos defeitos. É verdade que às vezes Deus pesa a mão dele sobre aqueles que reconhecem que ele é o Todo-Poderoso, mas erram. Aqueles que reconhecem que ele é o único Deus, mas erram. Mas também é verdade que Deus salva os que temem a ele. Tem um texto bíblico que diz: Deus salva os que o temem. A nossa nação é uma nação que, na sua maioria absoluta, salvo alguns poucos diante da totalidade da nossa população, é uma nação que acredita no Filho de Deus, em Jesus Cristo, é uma nação que crê na existência do Deus único e verdadeiro, é uma nação que teme a Deus. Há alguns anos atrás, alguns não, muitos anos atrás, eu estava na beira de uma praia aqui no Rio de Janeiro, pescando à noite, uma noite muito bonita, a lua cheia, o céu estrelado. Coloquei minha cadeira junto com a cadeira da minha esposa, peguei o caniço, lancei o anzol dentro d'água, sentei ali, e como fazem os pescadores de beira de praia, né? Fiquei ali esperando que algum peixe mordesse a isca. Por algum motivo, um velho pescador, percebi que ele conhecia bem de pescaria,
eu ainda estava aprendendo. Por algum motivo, naquela praia tão extensa, aquele pescador colocou a cadeira dele ao meu lado. E ficou ali silencioso, preparando a pesca dele, lançou também o seu anzol. E eu procurei puxar conversa com ele para poder falar de Deus, falar de Jesus Cristo, de salvação. E olhei para o céu e vi o céu tão lindo, tão estrelado, e disse então àquele pescador: interessante, diante de um universo tão maravilhoso, existem pessoas que não creem na existência de Deus. Aquele homem me surpreendeu muito, porque ele silenciosamente tirou o seu boné, colocou sobre o peito, em sinal de reverência, baixou a sua cabeça e disse reverentemente: Deus existe. Então eu fiquei pensando como o nosso povo, mesmo às vezes não tendo conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo, ou tendo conhecimento e não, às vezes, andando segundo os seus preceitos, mas como o nosso povo, na sua maioria, crê na existência de Deus e reverencia a pessoa de Deus. Nosso povo tem sofrido nas mãos de uma minoria que não acredita em Deus, uma minoria que foi ensinada que Deus é o Estado, uma minoria que desrespeita a criação de Deus, uma minoria que pratica, exalta e ensina as imoralidades, uma minoria que zomba de Jesus Cristo, uma minoria que desafia o nome de Jesus Cristo. Quando nós saímos às ruas para falar de salvação, de paz em Jesus Cristo, muitas vezes nós somos zombados, não entendemos porquê, mas somos. E a gente percebe que há uma tentativa de subjugar aqueles que creem em Jesus Cristo, no Filho de Deus, aqueles que reverenciam a Deus. Há uma tentativa de subjugá-los, anular a influência, deixar cativos e para poderem fazer sobressair um ideal ou uma ideologia que eles carregam em si e não abrem mão, uma ideologia que é completamente fora dos princípios divinos. Eu creio sinceramente que Deus levantou um homem para nos libertar. Não que ele seja o Messias, não que ele seja um semideus, mas é um homem que é temente a Deus. É um homem que coloca Deus acima de todas as coisas. E ele procurou se cercar de pessoas tementes a Deus. E ele tem lutado quase que sozinho, junto com alguns que o cercam, para libertar o nosso povo dessa influência tão ruim e dessa tentativa de fazer com que Deus seja esquecido. Alguns falam dos erros dele, pode ser que tenha, e eu creio até que tem.
Mas acontece que eu creio que encaixa perfeitamente esse texto com aquele que Deus levantou em nosso país. Deus o tomou pela sua mão direita. Deus o conduziu no seu caminho até a vitória que ele conseguiu, mas ainda tem muita coisa pela frente. Deus o despertou em justiça e Deus estará endireitando todos os caminhos dele. A nós, povo de Deus, resta cooperar com ele, resta orar por ele e resta nós estarmos juntos para que Deus possa agir em nosso país e nós possamos nos tornar a grande nação que ainda resta no mundo para anunciar a salvação em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento e que Deus permita que nós continuemos livremente pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Amém.